Enquanto esse incêndio ele estiver aceso, enquanto você estiver vivendo inflamação crônica dentro da sua biologia, enquanto o seu PCR e todos aqueles marcadores inflamatórios que eu já cansei de explicar aqui no canal, enquanto tudo isso estiver alterado lá nos valores de referência, lá nos seus exames, caso você faça exame, vai fazer os seus exames para saber como você está, esse código de perigo ele não vai ser desligado e o ataque autoimune ele não vai ser cessado, ele não vai parar, vai continuar acontecendo e você vai viver essa doença maldita pro resto da sua vida. É por isso que toda e qualquer doença autoimune não é um evento isolado, é um ciclo que se retroalimenta e é exatamente dentro desse ciclo, ponto por ponto e em algum ponto dele que a gente vai fazer uma intervenção cirúrgica com o bisturi. Como assim, Breno? Começa a pensar em como boa parte da abordagem clássica da medicina convencional, da medicina moderna, trata a doença autoimune. Se você tá sabendo do que o bigode ele tá falando. Muitas vezes a estratégia é simplesmente jogar um imunossupressor, jogar um corticoide e faz o quê? Abaixa o seu sistema imunológico como um todo. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, você já entende que o problema ele não se resolve com apenas isso. Desligar todo o seu sistema imunológico não sana o problema lá na raiz. A inflamação crônica ela continua sustentando todo esse ciclo autodestrutivo. É por isso que nem sempre um corticoide sozinho é o melhor caminho para combater a doença autoimune. Então a intervenção cirúrgica que eu te falei lá no início é o oposto de tudo isso. Ao invés da gente suprimir, de desligar o seu sistema imunológico, de retirar todas as armas dele, a gente vai justamente atrás de pontos específicos para a gente começar a recalibrar, para a gente começar a regular e a gente não vai suprimir o seu sistema imunológico, a gente não vai retirar as armas dele, porque você precisa dele. Todo esse ciclo ele tem basicamente 3 pontos, tá? Começa a prestar atenção. O primeiro ponto é justamente apagar a inflamação crônica. Desligar aquele código de perigo que está acontecendo e também aquele segundo código, lembra da nossa célula autorreativa para ela não disparar? Você está praticamente tirando a munição lá daquela arma, tirando a força dessa bola de neve que está rolando, que está destruindo todo o seu corpo internamente. O segundo ponto é justamente aquele nosso fiscal, lembra das nossas células T reguladoras, as TREGs? Em quem tem doença autoimune, essas células elas começam a trabalhar naquele modo de economia de bateria que eu já te falei. Então, nesse exato momento, o que a gente vai fazer é impulsionar essas células para elas voltarem a trabalhar, para elas fazerem exatamente aquilo que elas foram feitas para fazer. E o que as células TREG, né, as células T reguladoras controlam? Elas freiam todas aquelas células autorreativas que por algum motivo elas escaparam lá daqueles nossos dois filtros. Então, quando a gente desativa esse modo de economia de bateria e as células T reguladoras elas voltam a trabalhar, a gente está simplesmente mandando o exército parar de atirar depois que essa ameaça real ela já foi embora. Ou seja, você não precisa de um sistema imunológico mais fraco, entende? É justamente isso que eu quero deixar bem claro na sua mente. O seu sistema imunológico mais fraco, ele é uma ameaça para você mesmo. O que você precisa é que esse fiscal, né, e todo esse funcionamento, ele comece a rodar, ele comece a funcionar bonitinho, tudo redondinho. E agora partindo para o terceiro ponto, né, o último ponto que a gente precisa de fato, cicatrizar o tecido que está lenhado, tomando porrada, né, levando aquele chumbo amigo. Enquanto esse tecido ele estiver machucado, ele estiver danificado, ele fica vazando na sua corrente sanguínea uma porrada de citocinas inflamatórias, IL-6, TNF-alfa, que tudo isso dispara de novo aquele sinal de perigo e expõe todo aquele antígeno oculto que eu falei lá em cima, que alimenta todo esse ciclo interno. Agora, se você age no sentido do reparo, se você cicatriza esse tecido, você está basicamente fechando a torneira que mantém todo esse incêndio interno ativo.